Paz e graça, meus amados irmãos e amigos. Estamos de volta e trazendo para você uma novidade. A razão de demorarmos muito para postarmos as nossas mensagens é aquilo que nós temos sempre falado, né? Buscamos, na verdade, as orientações do Senhor. E é justamente isso que nós vamos falar nesta noite. Revelação de Jesus Cristo. E passamos aí muitas denominações e ouvimos muito sobre esse assunto, revelação de Jesus Cristo. Ou seja, revelação. Eu tive há pouco tempo numa igreja da Assembleia de Deus, e lá também falava sobre revelação. A Batista também fala sobre revelação. E muitas denominações atualmente estão falando sobre revelação. Mas o que é a revelação? É muito simples. A revelação ela justamente é aquilo que o Senhor deixou descrito na sua palavra. Aos sábios e entendido eu oculto os meus mistérios e revelo aos meus pequeninos. E quem são esses pequeninos? Pode ser eu, pode ser você. São todas aquelas pessoas que tomam da palavra de Deus, faz ali a sua leitura, o medita de dia e de noite, né? E aí ele faz a leitura e ele quer saber o que, na verdade, está por detrás desta leitura. Ele quer conhecer os mistérios de Deus. Por que isto? Porque também a palavra de Deus ela nos instrui que ela é uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. E ela corta, né? Dos dois lados, tem dois fios. Por que isto? Porque também nós aprendemos quando o homem foi criado do pó da terra, então ele tem todo o domínio e compreensão daquilo que é a sua vida terrena. Mas diz a palavra do Senhor lá em Gênesis que o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, declarou, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então veja, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade eterna estava presente nesta construção do ser humano. Veja que coisa gloriosa. Só que esse primeiro momento nós conhecemos, que é a terra, porque dela viemos, fomos formados, não é isto? Mas o fôlego que foi soprado em nós, este é o mistério. E é este mistério quem desvenda e quem revela é o Senhor Jesus, porque ele soprou no homem o fôlego de vida, né? E uma vez que isto aconteceu nas nossas vidas, fomos formados dentro desse aspecto, então passamos a ter domínio sobre a terra, dar nome aos animais, né? Cultivar a terra pelo suor do nosso rosto, iremos sustentar a nossa prole, a nossa família. Então, todo esse conhecimento nós adquirimos porque estamos nessa terra. Mas as coisas espirituais, aquilo que é da alma,
É este o mistério que precisa ser revelado. E na palavra de Deus, nossa vida está ali registrado, do Gênesis ao Apocalipse. Então, este grande mistério é que está faltando os ministérios instituídos na Terra, como líderes espirituais, a trabalharem este segmento. Então, isto é maravilhoso. Então, é esta a proposta desta live, de apresentarmos para a humanidade a palavra revelada, a palavra profética, a palavra viva. Ela é viva porque o Espírito Santo de Deus está atuando neste último ministério. Perceberam? Por isso que é a espada de dois gumes. Parte conhecemos e parte profetizamos. O parte conhecemos é justamente aquilo que se estabelece a nossa vida terrena. Conhecemos. Conhecemos. Mas parte profetizamos. É justamente isso que nós precisamos obter do Senhor Jesus, a revelação. Perceberam? Então, querido, quanto mais eu conheço o Senhor, maior bênção eu alcanço da parte do Senhor. Então venham comigo. Vamos desvendar hoje o segredo da revelação da palavra de Deus. E de uma forma bem simples, bem didática. Ok? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós vemos a Ti, clamando assim o poder glorioso do sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas, nossas famílias, e precisamos desta proteção, porque nós estamos vivendo um século 21, Senhor, cheios de violência, né? Muita violência. Senhor, nós precisamos da proteção, de sermos escondidos diante desta operação gloriosa que o Senhor Jesus marcou lá na cruz do Calvário, derramando do seu sangue sobre nossas vidas e abrindo um vivo e novo caminho. Representado isto profeticamente quando o povo hebreu cruza o Mar Vermelho. O mar se abre e dali o Senhor dá uma palavra de ordem. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar e o mar se abriu diante dos olhos de todos. Por isso, este sangue glorioso que foi vertido na cruz do Calvário abriu para nós um novo e vivo caminho. E o povo de Deus ali passou em pé seco, porque o caminho que Deus tem para oferecer para mim, para você, meu amigo, meu irmão, é um caminho seguro, é um caminho sólido. Você não vai escorregar. Você vai iniciar a sua caminhada e a sua caminhada vai ser de vitória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados por aquilo que falamos, que fizemos, que não tem glorificado o teu nome. Dai-nos a tua bênção. Sê conosco, estende as tuas mãos e que as famílias que estão se achegando para esta live, elas possam levar esta mensagem para todos os seus amigos, colegas, ou todos aqueles que estão com o coração aflito, depressivo, preso nos seus quartos, sem ânimo,
e desistindo até mesmo da vida, que eles possam entender nesta mensagem e tomar posse da vitória. Nós oramos assim e pedimos que o Senhor esteja conosco e que a revelação da tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e possamos sair desta live hoje amando mais a Jesus. Sela esta oração em nome de Jesus. Amém. Vou tentar cantar um hino aqui para vocês, hein? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando eu falo, obedeço, a benção estar em ti ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar. E ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha! O que guarda tu a lei não se arrependerá. Se a glória de Deus eu busco, nela eu irei alcançar. Se espinho no caminho eu tiver de enfrentar, eu não ligo mais, prossigo, para Cristo eu vou olhar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar. E ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé eu já sei, vai se realizar. Que maravilha, Senhor, é estar neste caminho que leva ao céu. Caminho feliz, indo pra te encontrar. E ver o teu rosto será como um sonho. Pela fé eu já sei, vai se realizar. Vai se realizar. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! É um hino maravilhoso, né? Mas é o caminho feliz. Quanto mais eu te conheço, mais eu me aproximo de ti. Quanto você mais conhecer o Senhor, aproxima-se você do Senhor. Vamos lá, então,
Então nós vamos ver na palavra do Senhor justamente o nosso texto da noite, que será em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, o versículo 7. Veja a riqueza do que é a revelação do Senhor Jesus Cristo em um único versículo. A mensagem que ele traz para mim e para você é algo extraordinário, né? Em apenas um versículo dá para justamente o que? Fazer um seminário. É algo glorioso. Mas vamos ler o texto para que você possa acompanhar conosco ali a mensagem. Vamos lá? Olha aqui. Apocalipse capítulo 3, somente o versículo 7. O que diz a palavra do Senhor? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Queridos, veja que coisa gloriosa o que o Senhor revela para João transmitir. Perceberam? A revelação de Jesus Cristo, ela já inicia assim. Ele revela para mim, para você, para que possamos levar às pessoas uma novidade de vida, boas novas de salvação. Então, o Senhor, ele quer usar os pregadores, mas para trazer uma mensagem que seja algo para a vida eterna. Não apresentar o Senhor Jesus para esta vida. É o que, infelizmente, está acontecendo junto à humanidade. Jesus está sendo apresentado para essa terra, para esta vida. Mas toda a palavra que ele tem revelar aos nossos corações é para a vida eterna. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Então ele toma aquilo que foi descrito na palavra e ele diz para João: levai para as igrejas da Ásia. E aqui ele começa a dizer o seguinte: ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Primeiro que ele está se dirigindo ao pregador. Quem é o anjo da igreja? É o pregador. É aqueles que estão à frente da palavra. Então o Senhor, ele quer honrar. Como ele honrou os seus discípulos, enviando de 2 a 2 para dar atendimento e assistência. É isto que tem que acontecer quando nós estamos na igreja, na casa do Senhor. Não é simplesmente ter o culto, acabou o culto e todo mundo vai embora. Não, tem que ter um trabalho de atendimento. E dentro desse atendimento é importante que as famílias sejam atendidas de 2 em 2. Porque enquanto um atende, o outro clama. É um mistério, né? Perceberam? Então, nós estamos incumbidos de transmitir uma mensagem revelada. O que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que a palavra revelada, ela venha a ser transmitida à humanidade. Por que a palavra revelada? Porque é o mistério da eternidade. Porque pegar os livros, pegar o Google, pegar as pesquisas, pegar a Bíblia e interpretar do modo que eu acho melhor, é uma coisa.
Mas você receber de Jesus Cristo a revelação da palavra é algo impactante. É algo maravilhoso. Porque essa palavra, ela vai adentrar e vai cortar e vai penetrar na alma e abençoar a sua vida material, que é a espada que corta de um lado, e a sua vida espiritual, que é a revelação do Senhor que corta do outro. O benefício é amplo. E é a única espada, e esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. E Jesus, ele quer que você, anjo da igreja, venha transmitir a palavra revelada. E como você vai buscar isso? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É entrar no seu quarto, fechar a porta sobre ti, orar ao teu Pai que em secreto te vê, e este te recompensará. Né? Então o texto de Apocalipse capítulo 3, ele é riquíssimo, porque ele começa dizendo: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Quem está trazendo essa mensagem é João. Não é? É João. Por quê? Porque o anjo que está na igreja, eles não estão enxergando a palavra revelada. Então o Senhor está enviando lá o profeta, um mensageiro, para que seja trabalhado dentro da igreja, junto aos amados irmãos, aos que estão se achegando, né? A mensagem de Jesus Cristo. Perceberam? Filadélfia. Então, esta carta, historicamente, que chegou a Filadélfia, chegou no século I. Praticamente, por que o século I? Porque a carta chega em Filadélfia no ano 95 depois de Cristo. Mas veja que coisa extraordinária, porque o Senhor, ele unifica a igreja de Filadélfia no século I, no ano 95 depois de Cristo, com a chave de Davi. Com a chave de Davi. E que historicamente a chave de Davi é o governo, né? Praticamente é isto. É o que Davi tinha nas mãos. O que ele tinha nas mãos? O reino. Ele era rei. Então ele tinha ali, né? Essa chave do governo está nas mãos do Senhor. Percebem? Que coisa maravilhosa. Mas a chave de Davi, linkada com a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, é justamente 1040 anos de Davi à igreja de Filadélfia. Veja que coisa gloriosa. Mas nós queremos, na verdade, vivenciar aquilo que é o profético, que é a palavra viva, que é a revelação da mensagem de Jesus Cristo para o século XXI. Então, o que isto representa para nós? Representa justamente que a carta de Filadélfia, que significa amor fraternal, se unem à chave de Davi. Se une à chave de Davi. E por que isso? Porque Davi teve a grande experiência de quando o Senhor o possuiu. O que Davi fez? Ele entregou a chave do seu coração ao Senhor. Por isso que a mensagem começa a dizer o que é santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave de Davi. Por que o Senhor tem a chave de Davi? É porque Davi entregou o seu coração ao Senhor.
Então ele tem a chave de Davi. E a chave é o quê? A revelação. A chave serve para abrir portas. Perceberam que coisa gloriosa? E por que essa unificação de Davi a Filadélfia? Por causa do amor fraternal. E Davi estava vivendo este amor junto com Deus. Então Davi, ele tipifica a obra do Espírito Santo. Por que tipifica a obra do Espírito Santo? E qual é a obra de Davi? A obra de Davi é ser o homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi era segundo o coração de Deus. Pronto! Olha que coisa gloriosa! Então, esta é a obra de Davi. E esta é a obra que nós almejamos. Que o nosso coração seja conforme o coração do Senhor. Prontos para obedecer, para fazer a vontade do Senhor. Percebeu que coisa gloriosa? Então, o que nós observamos mais no ensino? A chave de Davi. Né? E que o Senhor nos traz neste amor fraternal. Veja lá. Vamos entender agora por que o Senhor nos levou lá em 1040 anos na era de Davi. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 13, 14. O que nos dá a entender em tudo isso? O Espírito apoderou-se de Davi e retirou-se de Saul. Perceberam que coisa extraordinária? Saul, ao ser ungido rei em Israel, ele foi usado de uma forma gloriosa. Então ele permitiu Deus entrar no seu coração. Porém, não entregou a chave da porta do seu coração para Deus. Ele não entregou a porta do seu coração para Deus. Ele começou a prosperar, ele viu que estava um exército, mas ele permitiu que a vaidade, a arrogância, né? O poder, o seu eu, tomasse conta de sua vida. Então, Primeiro Samuel, capítulo 16, retrata justamente que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E nesse exato momento, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Perceberam? Então aquele que é santo e verdadeiro tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi. E o que abre, ninguém fecha. Né? Então, Davi entregou o seu coração ao Senhor, a chave do seu coração, que é a porta. Esta é a porta do coração de Davi. A chave está na mão do Senhor. Então, ali, justamente, a bênção do Senhor sobre a vida de Davi. Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Então Deus declara, o Senhor Jesus aqui declara, eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Então o que abre, ninguém fecha. Então, Davi estava vivendo um momento glorioso, mas Saul, em contrapartida, o Espírito se retirou da vida de Saul. Então, o que vem a palavra para ele neste texto? E o que fecha, ninguém abre. Perceberam, queridos, que coisa extraordinária? O Espírito se retira da vida de Saul
ele fecha a porta e ninguém abre. Samuel até tentou. O profeta Samuel tentou conciliar Saul com o Senhor Deus. Mas o que o Senhor Deus diz para Samuel? Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo que eu rejeitei? E fecha, ninguém abre. Perceberam, irmãos? O segredo desta mensagem é você exatamente, nesse exato momento, tomar a chave do seu coração. Tomar a chave do seu coração. Você, José, Maria, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Bartolomeu, Marta, Abraão, Isaac, Jacó. Percebeu? Você está com a sua chave na mão? Entrega agora, meu irmão. Seja qual for a luta e a aflição que você esteja vivendo, entrega a chave da porta do seu coração para o Senhor Jesus. Confia nele e o demais ele vai fazer acontecer. E você fazendo isso, entra o Senhor Jesus no meu coração. Entra. E quando você entrega a chave nas mãos do Senhor Jesus, ele declara: eu tenho a chave. E ele entra. Toda sorte de bênção entra na sua vida. Os frutos do Espírito entram na sua vida. O batismo e o batismo com o Espírito Santo entra na sua vida. Dons espirituais entram na sua vida. Clamor pelo sangue entra na sua vida. Palavra revelada e a palavra viva entram também na sua vida. E no dia de ceia, você há de se assentar à mesa para cear no partir do pão. Também entra na sua vida. Jesus entrou na sua vida. Abundante graça será em sua vida em todos os sentidos. É o favor não merecido, a graça do Senhor. Mas você permitiu que Jesus entrasse na sua vida? A graça vai entrar na sua vida. O ide e pregai o evangelho. Esse momento que nós estamos vivendo de evangelizar os nossos vizinhos, evangelizar os nossos amigos, os colegas de trabalho, né? As famílias, tudo isto vai entrar no seu coração, porque Jesus tem a chave da porta do seu coração. E por final, a maior bênção e recompensa que você vai ter é justamente isto. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que tem vos preparado desde a consumação da terra. Que maravilha! Que maravilha! Perceberam, queridos? Perceberam a grandiosidade que é a revelação da palavra do Senhor? Isto é maravilhoso. E você está convidado neste momento para tomar a chave do seu coração. Toma agora a chave do seu coração e entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele vai fazer acontecer. Isto é grandioso nas nossas vidas. E é o que o Senhor Deus ele tem para nos conceder neste momento tão sublime que nós estamos vivendo. E o Senhor Deus, ele tem esta promessa de vida eterna para a mim e para a sua vida.
Sua chave já está na sua mão? Seja qual for a enfermidade, seja o problema no lar, seja no trabalho, as inimizades, as perseguições, pega a chave e diga agora, neste exato momento: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a chave da porta do meu coração. Que o Senhor possa declarar que o santo o que é santo e o que é verdadeiro tem a minha chave nas mãos. Entra, faz morada e me prepara, Senhor, para ser um cidadão dos céus. Vamos orar? Você vai ver que daqui em diante coisas maravilhosas, coisas gloriosas vão acontecer na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Eterno Deus e Pai, estenda tuas mãos, Senhor, sobre as famílias que estarão vivenciando, Senhor amado, esta live. E os que já estão presentes sejam alcançados, sejam vitoriosos, sejam, Senhor amado, abençoados em todos os sentidos. E que eles vejam a tua bênção, Senhor, diante dos seus olhos. E que eles possam se alegrar em saber que os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Senhor, estenda tuas mãos aos meus amigos do Face, aqueles 1.040.000 pessoas que têm passado, Senhor, sobre esta rede social. Que venham, Senhor amado, ser beneficiados. Que venham, Senhor, serem alcançados. E que venham levar esta mensagem à frente. Abençoando os pastores, pastor Alfredo, o Júnior Magalhães. Senhor, as famílias que vão estar vivenciando esta mensagem, possa, Senhor amado, levar a esses corações e dizer a eles: não temam, simplesmente pegue a chave da porta do teu coração e entrega a Jesus. Confia e o demais ele vai fazer acontecer. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada família que está assistindo esta live, que está participando desta live, e das que hão de participar sejam abençoados em nome de Jesus. Que maravilha! Então, queridos, que Deus abençoe a vossa vida. E que a graça do Senhor permaneça convosco até a volta em glória do Senhor Jesus. Meditem nesta mensagem e não deixem ela simplesmente parada no meu sistema de comunicação. Faça justamente correr, mas primeiro analise se realmente tem coerência, se você aprendeu que isto é a palavra revelada, é importante, então divulgue, faça essa mensagem correr aos 4 cantos da sua rede de comunicação, porque você vai ver que os dias se passarem e bênçãos vai vir sobre a vossa vida. Por quê? Porque hoje você pegou a chave do seu coração. Não é mais você que manda, mas agora
é Cristo que manda em mim, né? Amém, queridos? Que Deus abençoe os amados, a todos que participaram desta live, e aguardem que em breve voltaremos com novas revelações. Vamos pedir ao Senhor, porque o Senhor Deus é que tem nos alimentado, nos sustentado e não deixando de nos conceder a palavra revelada. Lembre-se, amados, aquilo que Deus esconde dos sábios e entendidos, Ele quer revelar a você. Mas você precisa pedir isso. Peça, bate e a porta se abrirá. Fique com Deus. E foi um prazer maravilhoso transmitir esta mensagem revelada durante esses dias em sonho que o Senhor nos trouxe esta revelação divina. Fiquem com Deus e até a próxima.